Fala, povo abençoado. Eu pensei muitas vezes assim, por que eu vou fazer vídeo se tem tanta gente aí muito mais capacitada do que eu de pregar a palavra, de ensinar. Às vezes eu penso assim, eu paro de ter vontade de gravar vídeos. Mas vou fazer minha parte, né? De repente vai que Deus, pela sua misericórdia, me usa para falar com alguém e alcançar uma alma, e uma alma não tem preço, né? Então eu queria pedir a vocês que se inscrevessem nesse canal aí do YouTube. Por quê? Não é porque eu queira fazer sucesso, nem alcançar remuneração do YouTube, nada disso não. É porque o YouTube só libera a transmissão ao vivo, a live, se você tiver no mínimo 1000 inscritos no canal. Para nós é muita gente, né? Mas para Deus não tem nada impossível. Então eu queria pedir a vocês que se inscrevam aí no canal, mesmo que vocês não assistam o vídeo, mas só em ter lá a inscrição já ajuda a gente a alcançar os 1000 inscritos, para que o YouTube libere as lives para a gente poder transmitir mensagens ao vivo, conversar e debater com as pessoas ao vivo, responder perguntas ao vivo. Isso é muito interessante, tá bom? Então eu queria meditar com vocês no Salmo 13 da Palavra de Deus. É um salmo de Davi. Rei Davi, grande homem de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas não era um homem perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Todos nós somos falhos, temos nossas falhas, né? A diferença daquele que está caminhando com Jesus, que já está andando na palavra, é que quando ele erra, quando ele falha, ele não sente alegria, ele sente uma profunda tristeza no coração. E ele vai orar, lutar com Deus, reconhecer seus erros, para que Deus o perdoe e o purifique daquele pecado. Então, a partir dali, ele vai sendo transformado e aqueles erros não se repetem na vida da pessoa, depois que ela é purificada. Essa é a diferença daquele que é como o justo, aquele justificado por Deus. Ele cai 7 vezes, mas se levanta, né? Porque o Senhor o levanta. Agora o ímpio não, aquele que ama o pecado, ele continua lá caído e permanece nas mesmas práticas pecaminosas. Então o Salmo 13, eu vou lendo e comentando com vocês aqui. O Davi, ele está num momento muito difícil da vida dele, possivelmente no momento que ele estava sendo muito perseguido pelo rei Saul, porque o rei Saul havia sido rejeitado por Deus e Davi havia sido ungido rei no seu lugar. Só que ele ainda não tinha assumido o trono. E Saul, sabendo que Deus era com Davi, passou a perseguir Davi de forma absurda. E Davi fugindo. E Davi não tinha feito mal nenhum para Saul. Ele tinha sido ungido por Deus, escolhido por Deus. E esse era o motivo de Saul perseguir. Então Davi clama ao Senhor e diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então veja que a vida de um servo de Deus não é um mar de rosas, como muitas vezes é pregado nos dias de hoje. Não, Jesus nunca escondeu a verdade das pessoas. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter luta e dificuldade. Mas o que Deus quer é que a gente não esmoreça, não desfaleça, mas que a gente tenha bom ânimo, né? Que a gente se fortaleça no Senhor, nas promessas de Deus, que a gente olhe para o alto e não para as dificuldades e as circunstâncias que a gente está passando nesse momento. Então Davi estava nessa situação, porque ele era um ser humano, igual a mim, igual a você. Nós também vamos passar por essas situações difíceis. Então ele estava questionando Deus: o Senhor me esqueceu? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor está escondendo de mim o teu rosto, ou seja, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor não está vendo minha aflição. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Então, será que a vida do cristão é apenas de alegria, de alegria, de alegria? Não. Nós temos lutas, dificuldades, aflições. Existem os dias maus, como a Bíblia diz, né, na sua palavra. Por isso ela nos orienta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor e se fortalecer na palavra. Na força do seu poder é na oração, é no jejum. Para a gente estar preparado, para a gente resistir às tentações, para a gente saber como lidar nos dias maus, porque existem dias maus. Davi estava vivendo esses dias maus.
E Davi, nesses momentos também, achou que Deus o havia abandonado, que Deus havia virado o rosto para ele e que não o olhava, não o atendia mais. Eu quero falar um pouco de um testemunho de algo que eu passei recentemente na minha vida. Acho que uma das maiores dores que eu passei na minha vida. Eu tinha um grande amigo, o amigo mais chegado do que um irmão, um amigo com quem eu podia falar, pensar em voz alta. O nome dele era Maurício Tapeti. Sentava aqui muitas vezes comigo, nesse lugar onde eu estou agora aqui, quase todas as manhãs ele estava aqui, conversando comigo e me orientava muito a respeito de muitas coisas. Mas ele foi acometido desse vírus que está assolando o mundo aí. Ele ajudou muita gente a escapar da morte desse vírus. E ele foi acometido por esse vírus e a gente conversava pelo celular, pelo WhatsApp, ele lá no hospital. Ele estava um pouco afastado da presença de Deus e ele se reconciliou com o Senhor no leito do hospital. Mas eu queria muito que o Senhor o curasse e eu orei, chorei, implorei a Deus e ele veio a óbito. Eu fiquei muito triste, chateado, revoltado mesmo, porque Deus não tinha atendido a minha oração, porque Deus não tinha curado meu irmãozinho. Eu queria muito que ele estivesse aqui de volta comigo. E eu fiquei muito arrasado e eu chorava todos os dias. Até que um dia eu entrei no banheiro, eu fui tomar banho. E quando eu baixei a cabeça para entrar no chuveiro, Deus me deu uma visão. E eu vi água, era pouca água. E nessa água que eu vi muitos peixinhos pequenos, como se fossem peixes recém-nascidos. De repente veio um anzol e rapidamente fez assim, e puxou aquele peixinho. E veio uma mensagem ao meu coração que dizia assim: existem peixes que são muito arredios. Se você não tirar ele rapidamente, ele vai se debater, vai se soltar e voltar para a água. Naquele momento eu entendi que Deus estava me dando uma mensagem a respeito do que aconteceu com o meu irmãozinho, que tinha renascido, que tinha renovado sua aliança com o Senhor, que era um peixinho recém-nascido, e que Deus o havia tirado rapidamente para que ele não se perdesse novamente, porque as tentações e as coisas que aconteciam no dia a dia na vida dele eram muito fortes, que poderiam atraí-lo novamente para esse mundo secular e se envolver principalmente com política, que era coisa que ele se envolvia muito. Secretário de Finanças, muitas vezes, de muitos prefeitos. Mas eu ficava assim, pensando comigo mesmo, se tem uma coisa que eu tenho é temor, eu tenho esse santo medo de pecar, de dizer Deus me mostrou, Deus me falou, quando Deus não falou. Então veio uma amiga, irmã minha, me visitar aqui, me consolar, a irmã Jane. E conversando com ela aqui nesse mesmo lugar onde eu estou agora, eu disse: olha, irmã, eu tive essa visão, mas eu tenho muito receio de falar, foi Deus que me mostrou, mas eu acredito que foi. E contei o que tinha acontecido. Depois que ela saiu, veio um desejo, uma vontade muito grande no meu coração de ir em casa ver o meu netinho. Meu netinho, uma criança ainda pequena, 1 ano e alguns meses. E aquele desejo, aquela vontade foi crescendo dentro de mim, e eu larguei tudo aqui e fui para casa. Horário de trabalho, mas fui em casa para ver meu neto. E quando eu vou entrando em casa, o meu netinho pequenininho, que tinha aprendido a caminhar, ele vem naqueles passinhos dele, cai, não cai, segurando um objeto na mão, e ele olha para mim, estende sua mão e o objeto para me entregar. E quando eu pego aquele objeto, era um peixinho. Olha a imagem aí para vocês verem. A partir daquele momento entrou uma paz no meu coração, um consolo, um conforto. E a partir daquele momento nunca mais eu chorei e lamentei a partida do meu irmão Maurício. Existem momentos difíceis na vida da gente, em que a gente vai achar que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo, que Deus não se importa. Mas só que Deus, ele tem um projeto que vai muito além dos nossos pensamentos. Deus é muito adiante. Certa vez, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, muito próximo de ser crucificado, havia uma grande alegria no meio dos discípulos, porque eles estavam chegando em Jerusalém.
Então, quando você está de viagem, vai chegando no seu destino, você se alegra porque você está chegando. E o povo olhava e se alegrava ao ver Jerusalém, mas Jesus chorou quando viu Jerusalém. Por quê? Porque Jesus não estava vendo somente ali. Jesus estava vendo o que ia acontecer com Jerusalém. Porque Jesus disse, olha, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Vocês não entenderam, não compreenderam o tempo da sua visitação. E haveria de vir sobre Jerusalém um mal muito grande. O Império Romano iria invadir Jerusalém alguns anos depois e ia destruir tudo aquilo ali. E Jesus estava vendo lá na frente. Então, muitas vezes a gente está passando por situações que a gente não entende, a gente não compreende. Como o salmista Davi estava vivendo esse momento aqui, aflito, achando que Deus havia abandonado ele. Não estava mais vendo ele. Mas Deus estava vendo, Deus estava no controle. E o que é interessante é que no final do salmo, Davi volta os seus olhos para o Senhor e ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Então olha só, Davi começou a ver além. Davi começou a ver lá na frente. Ele disse, eu continuo confiando. Então talvez você não entenda, não compreenda o que você está passando agora. Mas eu aprendi uma coisa, onde eu não posso entender, eu posso confiar. Deus está no trono. Deus está no controle. Deus está vendo tudo e no tempo certo, Deus agirá. Continue confiando no Senhor e continue se alegrando na sua salvação. Para encerrar, ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Às vezes a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós, de tanta coisa maravilhosa que Deus já fez por nós, de onde nós já chegamos, de onde Ele nos tirou. Ele tem sido conosco até agora, Ele vai continuar sendo conosco até o final. Existem momentos difíceis na vida da gente, mas Deus não nos abandona. Há um propósito maior por trás de tudo isso. Um abraço, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E não se esqueça, inscreva-se nesse canal para nos ajudar a alcançar aos 1000 inscritos, porque a partir daí o YouTube libera a transmissão ao vivo e a gente vai poder conversar com vocês, responder perguntas, tá bom? Vai ser uma maravilha. Um abraço, Deus abençoe.